bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, não me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? É muito bom estar aqui na casa de Deus nessa noite, receber a cada um de vocês, né, que vieram, separaram parte do seu tempo, para juntos a gente viver esse tempo de culto. E aí a palavra que Deus coloca ao meu coração, para a gente dar início ao momento do culto nessa noite, está lá no Salmo 121, do verso 1 em diante. Salmo de número 121, a partir do versículo 1. Salmo 121, do 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Eu não sei para você, mas estar aqui nessa noite, nesse tempo de culto, para mim é carregado de um sentimento de expectativa. Porque é nesse momento que Deus vai trazer descanso para nós. É nesse momento que Deus vai renovar as nossas forças, que Ele vai dar uma direção para a nossa semana. Esse salmo que nós acabamos de ler, né, é um cântico, né, narra assim momentos que as pessoas viviam, né, no caminho das suas cidades para Jerusalém. Eu entendo que esse salmo é aquele momento assim onde se para respirar, para beber água, para comer. E por um instante você olha para cima, você busca, você procura Deus e encontra o Senhor, né? Você encontra o Deus que socorre, você encontra o Deus que livra e guarda, você encontra o Deus que renova as forças, você encontra o Deus que nos incentiva e orienta a continuar caminhando e não temer a semana que se inicia, porque Deus vai estar conosco em todos os momentos. E é com muita alegria por estar aqui junto com você, por esse tempo de culto, por tudo que a palavra nos ensina, que eu quero te pedir para você se colocar de pé e expressar ao Senhor a sua alegria por estar aqui nessa noite. Expressar ao Senhor a sua alegria pela certeza da presença e do cuidado dEle sobre as nossas vidas nessa noite. Então faça essa oração ao Senhor nesse momento. Deus, Pai, nós queremos te agradecer. Deus, muito obrigado por esse tempo de culto, desse momento de encontro, onde cada um sai da sua casa, Deus, e separa esse tempo para parar, para te ouvir, para respirar, para encontrar descanso no Senhor. Deus, agora afasta de nós toda a preocupação, tira de nós todo o anseio, né, toda a ansiedade, tudo aquilo que pode de alguma forma roubar esse momento, atrapalhar a gente receber o que o Senhor preparou para nós de alguma forma. Deus,
Conduz a nossa mente, o nosso coração, Deus, sensíveis e atentos, Senhor, à Tua presença, aos louvores, a tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Nos perdoe dos pecados, os pecados que cometemos na semana que passou. Traga perdão, traga renovo para as nossas vidas. Nos oriente mesmo hoje, que ninguém saia daqui sem sentir o Teu toque, sem desfrutar da Sua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa alegria, nessa expectativa, te convido a juntos termos um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto, agora eu vivo só por Ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Oh, 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 oh. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto, agora eu vivo só por Ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Oh, 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 oh. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora eu posso cantar aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Vou seguindo com fé, sei que no fim vamos nos ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar, vou até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar, vou até o mundo. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Que você possa estar acalmando o seu coração nesse momento. Que no decorrer dessas canções você possa se colocar diante da presença do Pai. E que você possa se entregar totalmente a Ele. Eu me rasgo inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença
Aqui
agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
vez que entregamos ao Senhor a nossa oferta de louvor, a nossa oferta de adoração, nesse momento nós também temos a oportunidade de entregar a nossa oferta, ser financeira, ser em alimento ou em roupa. Aí eu vou ler um versículo, antes da gente estar orando por isso, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, apenas o verso 17. Diz assim: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Então Deus, ele se agrada, né? Quando há alegria, sinceridade, quando há um desejo no nosso coração, entregar a Ele ofertas, né? Seja elas quais forem, financeira, alimento ou roupa. E você que tem esse desejo, eu peço que segure aí seu dízimo, sua oferta, e vamos juntos orar por isso, para que Deus abençoe a sua vida, as suas finanças, para que Deus também abençoe a igreja na administração desses recursos. Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu povo, da tua igreja, pela fidelidade de cada irmão, de cada irmã que aqui está, Deus, e que entende que tudo vem de ti, e que não é a gente pagando algo, fazendo por merecer algo, mas é tão somente a gente com alegria devolver, né? Entregar, ofertar parte do muito que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, porque nós já recebemos. Consagra dízimos, consagra ofertas, consagra os alimentos, consagra roupas, Deus, consagra a intenção do coração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Que o Senhor sustente cada lar, cada família, que não falte a tua provisão, que nós tenhamos a capacidade de perceber, de reconhecer isso em tudo. Abençoe e dá sabedoria à tua igreja na administração dos recursos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você que deseja, pode com alegria se achegar aqui à frente e entregar ao Senhor as suas ofertas. Antes da mensagem eu vou dar alguns avisos, eles estão projetados ali. O pastor demorou para escrever esses avisos, mas eu escrevi para a gente fazer como era costume da igreja. Então, toda quinta-feira nós temos nosso culto de oração às 7 horas da noite, né? Domingo a gente já retornou à escola dominical às 9 da manhã, e também agora à noite nosso culto às 7. Nesse sábado, dia 21, nós vamos ter nosso jiu-jitsu às 3 horas da tarde, né? Vem crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Temos um grupo legal aí. O nosso irmão Reginaldo tem treinado a moçada, né? Tem meninos, meninas. Então, se você tiver na sua família ou conhecer crianças, jovens, adolescentes, pode convidar para virem e participar. Eles têm um momento de palavra e em seguida eles treinam, se divertem, gastam um pouco de energia. E também no sábado, dia 21 de agosto, próximo sábado, nós vamos ter o nosso Papo Jovem às 7 horas, que é o momento com os jovens da igreja, né? Num culto diferente, numa linguagem diferente, um tempo gostoso com eles. Eu não falei, mas também nos domingos a gente já voltou com o nosso Ministério Infantil, fazendo a salinha das crianças lá no fundo. Então você também pode trazer as suas crianças e incentivar alguma criança que talvez você conheça a vir e a participar conosco. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 em diante. Mantenha a sua Bíblia aberta. 1 Samuel 16, do 5 em diante. Hoje nós vamos falar sobre, o título da mensagem é Restaurando o Relacionamento entre Pais e Filhos. Nesse mês de agosto nós estamos falando sobre pais, né, sobre esse relacionamento, sobre essa influência, né, da paternidade, né, do cuidado dos seus pais sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas, e também sobre a influência de Deus sobre as nossas vidas.
E aí, por que é importante falar sobre esse tema ao longo de todo esse mês, né? Porque às vezes pensar nos pais, às vezes também por causa de algo errado, né? Na nossa compreensão, uma experiência que a gente viveu, até mesmo falar de Deus, né? Não nos traz assim boas lembranças ou boas experiências. Então eu entendo que é importante a gente se voltar para a palavra, né? E aprender com Deus de fato. Deus nos ensina sobre amor, Deus nos ensina sobre perdão, e independente das lembranças que temos, das experiências que vivemos, né, se elas não forem tão boas assim, Deus pode ministrar cura nas nossas vidas, Deus pode trazer restauração, independente daquilo que aconteceu. E aí, olhando para a palavra de Deus e para aquilo que ela nos ensina nessa noite, nós vamos ler esse texto lá em 1 Samuel, capítulo 16, finalzinho do verso 5 em diante. Diz assim: santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos ter uma palavra de oração? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que nos ensina, que nos orienta, e pedimos, Deus, a tua bênção sobre nós nessa noite, que o Senhor nos ensine através dessa mensagem, que o Senhor use a minha vida como instrumento, Deus, para conversar com o teu povo, com a tua igreja que aqui está, com as pessoas que nos assistem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, no texto que nós acabamos de ler, a gente vê o profeta Samuel indo até a casa de Jessé, que era pai de Davi, e ele chega de repente, chama esse pai, seus filhos, e fala: vamos nos reunir, porque a gente vai ter um momento, a gente vai sacrificar, a gente vai ter um tempo de comunhão. E aí o texto diz que Jessé reuniu seus filhos e convidou eles para o sacrifício. E aí o profeta vai tendo ali um momento com Jessé e vai chamando os filhos dele, um por um, para ver qual que o Senhor tinha escolhido. Se você não conhece muito bem o texto bíblico, esse mesmo profeta ungiu Saul como rei do povo de Deus. Só que Saul, em determinada altura ali da sua caminhada, ele desobedeceu a Deus, não fez o que devia. E aí o texto diz que o Senhor rejeitou a Saul e pediu o profeta para ungir outro rei. E aí dá a orientação para o profeta de que o rei estaria na casa de Jessé, seria um dos filhos de Jessé. E aí toda aquela situação ali acontecendo, Jessé apresenta vários filhos, todos que estavam ali, e ele fala: não é nenhum desses. Qual que é? Tem mais algum? E aí ele se lembra de Davi, fala: tem mais um, só que não está aqui. Então o profeta diz: pois então nós vamos ficar aqui e vamos esperar esse teu filho chegar, porque sem dúvida esse é o escolhido do Senhor. E aí o texto não fala muito sobre Jessé, sobre o relacionamento dele com Davi, mas isso gera algumas perguntas no meu coração e me faz pensar, sobre isso, porque talvez tenha alguma coisa aí, o fato de Davi não estar presente em casa, o fato de ter reunido todos os filhos, e por que Davi ficou por último? Eu me pergunto se havia algo no relacionamento ali entre Davi e Jessé, se havia alguma marca, alguma ferida, se havia algo de errado. E esse texto nos orienta e tem de nos fazer pensar se nós temos noção disso, Você enquanto pai, enquanto mãe, você enquanto pessoa que cuida de outra pessoa e que exerce influência sobre a vida de alguém. Você tem noção,
das marcas que talvez você pode estar gerando na vida dessa pessoa. Talvez a sua ausência, talvez a sua... acontece muito entre pais, né? Prometer algo e não cumprir, né? Pais ausentes, pais que prometem algo e não cumprem, pais que abandonam, né? Essas coisas graves, ou até mesmo as atitudes mais simples que a gente não percebe, mas que deixa as suas marcas. E aí eu acredito que essas marcas, né, quando a gente olha para os nossos pais, para as pessoas que são referência na nossa vida, quando eles nos marcam negativamente, isso vai nos influenciar na nossa caminhada com Deus. Porque quando eu penso em Deus que é pai, pai me lembra do pai que eu tive. Deus que é família, família me lembra da família que eu tive. Deus que quer ter uma influência sobre as nossas vidas, me lembra de pessoas que também exerceram essa mesma influência. E se a minha base, se a minha referência de alguma forma estiver manchada, se as minhas lembranças não forem tão boas assim, de alguma forma eu posso levar isso para Deus, para a forma como eu vejo o Senhor, para a forma como eu vejo essa família. Aí no nosso coração há essa dificuldade, né? Eu tenho dificuldade de confiar em Deus, porque eu não pude confiar nos meus pais, não pude confiar nas pessoas que deveriam cuidar de mim. Eu tenho dificuldade em acreditar que Deus está sempre presente, que Deus nunca nos abandona, sendo que eu talvez tenha vivido o abandono, né, de pais e de pessoas que exerceram influência na minha vida. Então isso é uma coisa muito séria e muito importante, né? A gente ter essa consciência de que os pais, né, pessoas que cuidam de pessoas, precisam ser referência para seus filhos, para essas pessoas que estão debaixo do nosso cuidado. E aí quando a gente pensa sobre os filhos, sobre as marcas que ficam, eu sei e entendo, né, que o pai, a mãe, a pessoa que cuida, não é a única influência na vida de uma pessoa, né? O filho faz amizades, os filhos eles recebem outras influências, também fazem as suas próprias escolhas. Talvez tenha na sua vida, na sua família, um exemplo. Pastor, eu sempre fiz, eu sempre me desdobrei, mas fez outras escolhas e se distanciou do Senhor, se distanciou de mim, tá? Isso não é desculpa e não pode nos fazer parar ou desistir de forma alguma. Em Deus, na palavra do Senhor, ela sempre nos orienta a não desistir e sempre fazer a nossa parte, né? Independente se eu tenho a maior influência sobre alguém ou não, naquela influência que eu tenho, nas oportunidades que estão diante de mim, eu vou fazer a minha parte, eu vou orientar, eu vou falar sobre o Senhor, eu vou orar por aquela pessoa e vou orar por aquela vida. E aí nesse orientar, muitas vezes, a gente pode pensar no cobrar, né? Eu vou falar, eu vou cobrar, eu vou cuspir um monte de coisa sobre aquela pessoa. E eu digo para você que nem sempre é só falar. Muitas vezes é a gente também conhecer a palavra e viver essa palavra, que o exemplo também transforma, que o exemplo também ensina. Então eu vou dar o exemplo quando eu falo, mas eu também vou dar o exemplo quando eu vivo no dia a dia, em quem eu sou e nas coisas que eu faço. E aí uma primeira coisa que eu destaco nesse texto, pensando em Jessé, em Davi, até mesmo que Deus espera para cada um de nós, enquanto pais ou pessoas que cuidam de pessoas, é que o bom pai, os bons pais, né, são aqueles que também geram bons pais, né? O bom pai precisa gerar outro bom pai. Porque o que acontece muitas vezes? Você que é pai e mãe, você que cuida de uma pessoa, às vezes você gera, né, uma boa pessoa, você gera um bom filho. Só que esse bom filho é imaturo, esse bom filho ainda é extremamente dependente de você. E fala assim que o sucesso, quando a gente cumpre o nosso papel segundo a palavra de Deus, é quando a gente consegue caminhar com uma pessoa e gerar nele ou nela a capacidade de ser também um bom pai ou uma boa mãe. Alguém que vai ser responsável para também cuidar da sua família e gerar pessoas, né, filhos e filhas de Deus maduras. Então um bom pai é aquele que gera outro bom pai. E aí por que eu falo isso, né? Porque quando eu olho para Jessé e Davi, Davi foi um bom pai. Você conhece a Bíblia, a história de Davi? Davi foi um bom pai? Eu digo para você que não. Davi ele foi um líder excelente, foi um rei maravilhoso, mas infelizmente Davi ele não foi um bom pai. Então olhando para Jessé e para o relacionamento dele com Davi, talvez tenha faltado alguma coisa. Porque ele formou um bom filho, formou um bom servo de Deus, né?
um excelente administrador, mas ele não formou alguém capaz de também ser um bom pai. E talvez se você se enxergue nessa situação, talvez você perceba que está falhando, talvez você perceba que não está conseguindo viver a palavra, transmitir Deus, instruir dessa forma, a palavra sempre nos ensina que nunca é tarde, que sempre há oportunidade, né? E que no momento em que a gente perceber essa falha, nós vamos sim poder escolher ser diferentes e romper com o nosso passado. Porque às vezes a nossa justificativa é a seguinte: pastor, você não conheceu o pai e a mãe que eu tive, você não conheceu as referências que eu tive na minha vida. Eu não tive, eu não tenho onde tirar, foi assim que eu aprendi, do meu jeito eu já estou tentando ser melhor. A palavra nos ensina, né, que o nosso passado não justifica o nosso futuro, que a gente pode romper com isso e fazer diferente. Nesses tempos atrás eu estava ouvindo sobre pais e filhos também, era um pastor até bem conhecido falando, e aí ele dizia sobre não justificar. Ele falava assim: meu pai foi abandonado, e ele quis fazer diferente. E aí esse pastor dizia assim: ele teve as falhas dele, que eu olho, tem coisa que eu quis fazer melhor. E aí ele falou assim: na história da minha família, eu vejo que meu pai quis romper com o que aconteceu de ruim na vida dele, fazer diferente. Eu também tentei fazer isso, ensinei o meu filho, e na minha família, ao longo de gerações, as coisas têm mudado. Porque nós temos se dobrado à palavra de Deus, nós temos buscado aprender com o Senhor e deixado Ele transformar as nossas vidas, as nossas famílias, né? Tudo aquilo que aconteceu conosco, com você, de forma individual. E aí agora eu olho para Davi. Quero falar um pouco mais sobre Davi. E aí um segundo ponto que me vem ao coração é que bons filhos aprendem com seus pais. Como eu já falei, Davi ele foi um ótimo líder, um ótimo rei, ele foi bom num monte de outras coisas, né? Para o povo, né? No seu trabalho. Só que com relação à família, ele caminhou distante da família. Não vou entrar a fundo na história, mas depois, se você quiser pesquisar, Davi foi alguém que abandonou, né? Não vou dizer abandonou sua esposa, mas eles se desentenderam lá, e fala assim que ele nunca mais se relacionou com ela, e que ele não teve filhos com ela, né? Era filha de Saul. Depois, lá na frente, a certa altura, a gente vai ver os filhos de Davi, né, se desentendendo. Houve um abuso, um escândalo, uma coisa feia ali entre os filhos, e Davi não fez nada, não falou nada, e os filhos esperando Davi ir lá e resolver, e ele não fez nada. E aí um dos filhos se levanta, né, mata o irmão, começa uma revolta, quer derrubar o pai que é rei, ocupar o lugar dele, e aí a gente vê Davi nesse cenário fugindo da própria família. Então, quando eu olho para a vida de Davi, eu percebo ele muito distante da família, né? E às vezes a gente, na nossa vida, faz isso também. Frente às dificuldades que a gente vive, né? Coisas que acontecem que às vezes nos magoam, um abandono físico, um abandono emocional, pais que não estão presentes, ou até nesse abandono emocional, pais que estão presentes, mas não sabem demonstrar amor, não têm tanto interesse pelas nossas vidas, e aí os filhos se isolam e de alguma forma se sentem incompreendidos. Quando eu vejo Davi, é exatamente o que eu percebo. Quando Samuel chega na casa daquela família, né, está Jessé reunido com seus filhos, mas Davi não está ali. Davi ele está fora pastoreando, Davi ele está fora trabalhando, ele está longe da família. Ótimo no trabalho, mas distante da família. E aí algo que nós precisamos saber, né, é que o nosso passado, né, o que acontece, talvez até esteja acontecendo conosco, não pode justificar o nosso futuro. Como eu disse a pais, eu também falo a filhos. Nós podemos fazer escolhas novas e romper com o nosso passado. Eu vou usar um exemplo da cidade, que é simples, né? Às vezes a gente olha a favela, uma situação de dificuldade, de miséria, a gente fala assim, só vai sair desgraça daí. Porque é o cenário que está, olha as coisas que acontecem nesse meio. Se você não sabe, saiba que isso não é verdade, né? Porque na favela, onde a gente acha que só sai bandido dali, não sai, né? Tem aquela pessoa que se esforça, que corre atrás, que quer romper com aquela realidade, né? E que ela busca estudar, busca viver algo diferente, né? As coisas ruins que acontecem com a gente, né, não podem ser desculpa para nós não sermos diferentes. E está cheio de exemplo aí, né? A gente vai falar muito sobre exemplos de superação. Pessoa que vive uma situação tão difícil,
Às vezes a gente se coloca no lugar dessa pessoa e fala, se fosse eu ali no lugar, eu nem sei se eu conseguiria me levantar e me reerguer. E a gente vê pessoas que se reergueram, que encontraram forças, né? E eu, que nós estamos dentro da igreja, eu falo de encontrar força em Deus, de deixar Ele curar as nossas feridas e nos capacitar a superar, né, o nosso passado, o nosso presente, aquilo que aconteceu ou até mesmo ainda está acontecendo com cada um de nós. E aí, como é que eu ouso dizer, né, em segundo lugar, que bons filhos aprendem com seus pais? Porque, como eu estou dizendo, às vezes há realidades que não são tão boas assim, há realidades que são ruins. E aí eu gosto de dizer, geralmente eu costumo dizer isso em velório, né, mas eu falo assim, que com todas as pessoas a gente aprende, né? Com todo mundo a gente aprende, com as coisas boas e com as coisas ruins. Você aprende com as coisas boas o que me serviu, o que me foi bom. Isso eu vou levar para a minha vida, isso eu vou repetir e vou levar adiante. E nós também aprendemos com as coisas ruins. A gente olha para aquilo que foi ruim e fala, não, isso não é legal, isso não serve, isso eu não vou levar para a minha vida. Foi uma referência ruim que me orientou, que me deu a oportunidade de fazer escolhas diferentes. E por isso que eu digo para você que os bons filhos aprendem com seus pais, né? Que nesse aprendizado a gente pode repetir acertos e corrigir erros. Em Deus nós podemos superar aquilo que foi ruim. Em Deus nós podemos escolher trilhar outros caminhos. E aí, já caminhando para o fim, eu quero dar alguma orientação para vocês, né? Que cada um aqui pode estar pensando em algo diferente, né? Pode ter pai, pode ter filho, cada um está tendo uma lembrança diferente. E a pergunta que fica é, como é que a gente aplica essa pregação? Que caminhos Deus nos orienta a seguir quando eu percebo algo de errado na minha vida ou na vida de quem está próximo a mim? Eu tenho lido um livro recentemente, ainda não acabei, mas ele chama assim, Paternidade Bem Resolvida. E ele fala sobre as influências que a gente teve, né, tem com os nossos pais, tudo que isso gera na nossa vida. E ele fala assim sobre o quanto isso vai influenciar o nosso relacionamento com Deus. E a direção é exatamente a seguinte: enquanto você não resolver o que aconteceu, enquanto você não tratar essa ferida, isso vai te atrapalhar na sua caminhada com o Senhor. E aí ele diz assim que nós precisamos, né, nos resolver, consertar o que tem que ser consertado, né, restaurar esse relacionamento entre pais e filhos. E aí quais são alguns dos caminhos, né, que são orientados? Ele diz assim que independente da idade, quanto tempo passou, né, sentar e conversar sempre deve ser uma opção para cada um de nós. Sentar e conversar para resolver, sentar e conversar para abrir o nosso coração, e como nos orienta a palavra, sentar e conversar para pedir perdão ou liberar perdão. Eu sei que em alguns casos, né, o diálogo é quase que inexistente, às vezes é muito difícil estabelecer um diálogo, mas como eu falei, cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Eu tentei conversar, eu pedi perdão, eu liberei perdão. Talvez na sua realidade você tem marcas, feridas, lembranças não tão boas assim, e você nem tem mais, né, com quem sentar e conversar para pedir ou liberar perdão. Eu digo para você que você pode orar ao Senhor, conversar com Deus e abrir o seu coração, dizer para Ele qual é essa marca, qual é essa ferida, onde doeu ou está doendo, né, e pedir ao Senhor perdão por algo que você tenha feito, ou até mesmo liberar perdão por algo que fizeram sobre a sua vida. E aí, como eu falei, nem sempre as referências, as lembranças são boas, mas a palavra nos ensina, né, que aqui hoje nessa noite está um Pai, né, que existe um Deus que é o Pai dos pais, que é um tremendo exemplo daquilo que é bom, perfeito e maravilhoso. E esse Deus está morrendo de vontade, né, de chegar perto de cada um de nós, de nos abraçar, de ser nosso Pai e de nos ensinar, né, o que é ser um Pai de verdade. Deus quer ser essa referência boa e perfeita na vida de cada um de nós, né? E à luz da palavra, tanto pais e filhos, né, nós podemos aprender, né, com Deus e com Jesus, né? Um relacionamento de pai e de filho que tem muito a nos ensinar. E aí, pensando e falando em Jesus,
Como é que Jesus pode nos ajudar a viver essa palavra? Porque às vezes no meio do seu coração está cheio de boa intenção, né? Talvez algumas pessoas vão se identificar com o que eu falar aqui. Que a gente é bom para olhar, para reparar, para fazer crítica e para planejar ser melhor. Eu mesmo já olhei para minha família, para os meus pais, né, que foram bons, contribuíram muito na minha vida. Mas sempre tem algo que a gente quer fazer melhor e acha que pode fazer melhor. Então eu tenho isso no meu coração. Quando eu for pai, eu vou fazer melhor. Quando eu for pai, eu vou fazer diferente. Talvez você também pensou assim e se dispôs a trilhar esses caminhos. Só que aí o tempo passou e quando você percebeu, né, você ainda estava cometendo algum, né, dos mesmos erros dos seus pais. E aí eu digo para você, né, sabe por quê? Né, que às vezes a gente tenta, até consegue fazer um pouco diferente, mas não vai muito longe assim, porque falta uma referência para mim e para você. Se a referência não for boa, da onde que eu vou tirar algo diferente? Como que eu vou encontrar caminho de ser melhor? E eu te digo que esse caminho, essa referência é Deus, que quer ser Pai sobre as nossas vidas e que quer nos ensinar. Jesus, ele fala sobre uma vida, e uma vida que é vida nova. Eu digo para você nessa noite que essa vida nova, essa oportunidade que a gente tem de fazer novas escolhas e ser diferentes, só é possível com uma nova referência. E aí é toda a palavra de Deus, né? E quem Jesus representa para cada um de nós. Porque em Cristo, né, Deus nos adota e nos dá uma nova família. Em Cristo Jesus, Deus nos dá uma nova referência. E só com essa nova referência, que está em Jesus, em Deus, nessa família, que nós vamos conseguir ser diferentes, né? Se você não tem conseguido, é porque a gente tem tentado fazer com as nossas próprias forças, né? E não tem usado a palavra de Deus, não tem permitido que Ele nos ensine. E aí, para concluir a mensagem dessa noite, eu quero ler dois versículos. Eu vou ler o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 4, 6. Eu vou ler o primeiro versículo do Novo Testamento, né, que é Mateus 1. Um pedacinho do último versículo do Antigo Testamento diz assim, ó: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. E aí em Mateus capítulo 1, versículo 1, o comecinho fala assim, ó: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pegando tudo que nós conversamos aqui nessa noite, lá em Samuel fala que Deus é Deus que Ele vê os corações. Deus é Deus que Ele sabe tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo. E aí, com base nesse texto de Malaquias, que fala de converter coração de filhos a pais e de pais a filhos, fala que Deus é um Deus que pode trazer conserto, Deus é um Deus que pode trazer cura, Deus é um Deus que pode mudar o nosso coração e o coração dos nossos pais. Deus é um Deus que pode transformar vidas e famílias, né? Que eu olho para Davi, que pai sem vergonha, né? E aí lá em Mateus eu vejo e fala assim, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, né? Filho de Davi, Davi com o pai deixou muito a desejar, né? Mas quando Jesus entra no negócio, né? Jesus na minha família, Jesus na sua família, aí há a diferença, aí há a transformação, aí há a oportunidade da gente escolher diferente, de viver uma vida nova, né? Porque Jesus é o Rei dos reis, o Filho dos filhos, Deus é o Pai dos pais, e é Ele quem faz diferença na vida de cada um de nós. Então a minha orientação para você nessa noite, né, é a gente escolher fazer mesmo parte dessa família 100%, né? Escolha Jesus, deixe Ele te orientar, deixe Ele te ajudar, e o Senhor vai te capacitar a fazer escolhas diferentes, até aquele momento preparado onde você vai poder sentar e conversar com os seus, para pedir ou liberar perdão, até mesmo orar ao Senhor e abrir o seu coração, deixar que Ele cure todas as suas mágoas e todas as suas feridas. E aí, à luz dessa palavra, né, eu te convido a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a orar ao Senhor. Eu ministrei muitas coisas nessa noite, né, cada um pode estar pensando num sentido. Talvez para você nesse momento seja necessário, né, abrir seu coração, contar ao Senhor suas mágoas e deixar Ele começar a curar. Talvez no seu caso nessa noite seja o momento de você pedir a Deus ajuda para você ser um pai, uma mãe, um filho diferente.
Senhor, eu não sei por onde caminhar, eu nem tenho clareza de onde eu tenho errado, mas eu quero aprender com o Senhor, eu quero que o Senhor me oriente, né? E que o nome de Jesus em minha vida e na minha casa transforme a minha geração, transforme a minha família. Queremos pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas nessa noite. Queremos declarar ao Senhor, Deus, que nós aceitamos, que nós precisamos de Jesus, e que se não for o Senhor em nossas vidas, se não for a oportunidade que o Senhor nos dá de graça de fazer parte desta família, da família de Deus, vai faltar referência, vai faltar orientação, e nós não vamos conseguir ser diferentes. Deus, dá entendimento ao Teu povo, que Jesus em nós, como diz a Tua palavra, é a esperança da glória. Quando Cristo Jesus habita as nossas vidas, só assim há a oportunidade de nós sermos diferentes. Deus, olha para as pessoas que aqui estão, Deus, pessoas que têm o desejo de ser diferentes, pessoas, Deus, que estão abrindo seu coração, expondo suas mágoas, suas feridas, Deus, que o Senhor vem e demonstra que o Senhor é um Pai presente, que o Senhor é um Pai amoroso, que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai sarar todas essas feridas, e que de forma alguma, Deus, o Senhor vai nos magoar, o Senhor vai nos desamparar. Deus, restaura relacionamentos, Deus, restaura famílias, Deus, restaura seus servos e suas servas, homens e mulheres de Deus, Pai. Nos faz ser diferentes, nos faz ser melhores em Cristo Jesus. Nos dá, Deus, o privilégio, a alegria de viver essa vida nova em Ti, Senhor. Abençoe a cada pessoa que aqui está, a cada lar aqui representado, as pessoas que também nos assistem e nos acompanham, Deus, que desfrutem dessa mesma presença, dessa mesma bênção, Deus, tenham a mesma oportunidade de caminhar contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé. Eu quero orar e abençoar a sua vida, abençoar também a sua semana e te encorajar a não perder aquilo que você recebeu aqui, né? Essa intenção de conhecer mais a Deus para ser diferente, essa intenção de conversar e consertar algo que precisa ser consertado. Continue orando ao Senhor e pedindo a Ele que prepare a oportunidade, né? E não deixe essa mensagem passar. Não deixe isso que você está sentindo aí no seu coração, né, se perder ao longo da semana e da sua rotina. Vai, faça aquilo que precisa ser feito para que Deus possa curar e transformar as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Deus, por este culto, por todos os momentos que vivemos aqui, Deus, pela Tua presença que é real e que abençoa as nossas vidas de diversas maneiras, se através dos louvores, da palavra, né? Desse tempo de comunhão, onde a gente se encontra e se alegra, Deus, na companhia e na presença uns dos outros.
Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as famílias que aqui estão, Deus, a tua bênção e a tua direção sobre nós na semana que se inicia, Deus, que em todos os momentos haja a certeza de que o Senhor nos acompanha e tem orientação para cada um de nós, ser no trabalho, no convívio com a família, né? No dia a dia, quando a gente estiver pela rua aí fazendo os nossos afazeres, as coisas que nós vamos precisar cumprir ao longo dessa semana, que ali o Senhor esteja presente, nos livre e guarde de todo o mal, Deus, e recebamos a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Amém.